Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Universidade Federal de Uberlândia. Em um motor de automóvel, a mistura de combustível com ar é comprimida pelo pistão antes da ignição a uma taxa de 10:1, ou seja, o volume final do cilindro é 10 vezes menor que o volume inicial, conforme mostrado na figura, fora de escala. Considere que não haja troca de calor entre a mistura no interior do cilindro e sua vizinhança, que as dimensões do equipamento não sofram variações significativas com a temperatura, que a mistura tenha um comportamento semelhante a um gás ideal e faça o que se pede. Se a pressão inicial e a temperatura valem 1,5 atm e 127 graus Celsius, respectivamente, e a pressão final é de 3 atm, calcule em graus Celsius a temperatura da mistura na situação final. Letra B. Explique a variação de temperatura sofrida pela mistura. E é para a gente fazer um exercício de comportamento dos gases. Poderíamos tentar, já que é um pistão, um motor, tentar resolver por termodinâmica, mas deixou claro. Então nós vamos usar a equação geral. PV é igual a nRT. O R é uma constante que vale 8,31 Joule mol Kelvin. Ou R vale 0,082 atm litros mol Kelvin. Qual a diferença das constantes, né? Se a pressão vier em Newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico, eu vou usar 8,31. Se a pressão vier em atm e o volume em litro, eu vou usar 0,082. No caso, eu estou trabalhando em uma transformação gasosa. O que é uma transformação gasosa, né? É quando um dos elementos da fórmula alteram, então, consequentemente, no mínimo, outro elemento tem que alterar. Eu sei que o R vai ser uma constante, o R não altera nunca, o N é o número de mols, então, se eu alterar a massa do gás, ele vai alterar, T a temperatura absoluta, V o volume, e P a pressão. Beleza. Então, no caso de transformações, eu não uso a equação completa. Eu pego as grandezas que estão variando e trabalho apenas com ela. Muitas vezes eu não conseguirei resolver o exercício com a equação completa ou vou dar muita volta. Então, olha só. Estado inicial. Volume inicial é V, pressão inicial 1,5 atm e a temperatura inicial 127 graus Celsius, que tem que ser a temperatura absoluta, então vai ser 127 mais 273, 400 Kelvin. Estado final, o V final vai ser V inicial dividido por 10, porque falou que é 1/10. Pressão final, 30 atm. A temperatura final que eu estou procurando. E ela tem que ser em Kelvin, temperatura absoluta. Então, a massa de gás não mudou, permaneceu constante e o R sempre é constante. Essas duas grandezas permaneceram constantes. Então, vou pegar quem varia. P0, V0 sobre T0 é igual a P1, V1 sobre T1. Pressão inicial 1,5, volume inicial V, temperatura inicial 400, pressão final 30, volume final V sobre 10, temperatura que eu estou procurando na final. Cortar esse zero com esse, cortar o V com o V, temperatura final vai ser 3
vezes 400 sobre 1,5, 800 Kelvin. Ou seja, a temperatura final vai ser 800 menos 273. A temperatura será de 527 graus Celsius. Atenção, mesmo que no enunciado a temperatura veio em graus Celsius e você quer a resposta em graus Celsius, para aplicar a equação geral dos gases, a temperatura tem que ser absoluta, temperatura em Kelvin. A pressão, basta as duas estarem na mesma unidade e o volume também, mas a temperatura não. Ambas têm que ser absolutas. A primeira lei da termodinâmica é relativa à conservação de energia do sistema, que é igual a ΔU mais trabalho. As unidades aqui podem ser joules ou caloria, desde que todos tenham a mesma unidade, que é quantidade de calor cedido ou recebido. Se o Q for maior que zero, for positivo, quer dizer que o sistema recebe uma energia que chama calor. Se o Q for menor que zero, quer dizer que o sistema, os gases dentro do cilindro ali, dentro do pistão, liberam uma energia chamada de calor. Se não houver troca de calor, o Q vai ser zero e o processo vai receber o nome de transformação adiabática, que é o nosso caso. Então a gente já sabe que não há troca de calor entre o sistema e o meio externo, que vai ser zero. Consequentemente, o ΔU é igual a menos trabalho, ou trabalho igual a menos ΔU. Vamos entender o significado de ΔU e trabalho. ΔU é a variação da energia interna. Ou seja, só o U vai ser energia interna. E qual que é o significado de energia interna, né? Energia interna tem a ver com a vibração das moléculas. Então, ΔU tem a ver com a temperatura. Se ΔU for maior que zero, vai receber o nome de aquecimento. Isso quer dizer que a temperatura do sistema, que é o sistema, né, são os gases, aumenta. Se o ΔU for menor que zero, essa transformação vai ser um resfriamento. Isso quer dizer que a temperatura do sistema diminui. Se o ΔU for igual a zero, vai ser uma transformação isotérmica. Nesse caso, a temperatura permanece constante, não vai haver variação da energia interna do sistema. Então, já aprendemos que a primeira energia da fórmula Q é uma energia chamada de calor. O calor é uma energia que flui do sistema, do corpo, de maior temperatura para o de menor temperatura. Nós sabemos que o Q é igual a zero, que ele falou que não há troca de calor. Então, isso quer dizer que é uma transformação adiabática, que o Q é zero. O trabalho pode ser calculado como pressão vezes a variação de volume, trabalho em joules, pressão Newton por metro quadrado, variação de volume em metros cúbicos. Para usar essa fórmula, a pressão tem que ser constante, ou seja, tem que ser um processo isobárico. O trabalho tem a ver com o movimento do êmbolo. Nós chamamos o gás que está dentro do recipiente de sistema. Então eu tenho o sistema de um lado e do outro lado eu tenho o meio externo. Se o trabalho for positivo, observando esta equação aqui de baixo, quer dizer que a variação de volume também tem que ser positiva. Então o volume que o gás está contido tem que aumentar. Quer dizer que houve uma
expansão, aumentou o volume. Então, para movimentar esse êmbolo aqui, quem está dentro, que está empurrando o êmbolo, não é? Então a gente diz que o sistema realiza trabalho sobre o meio externo. O trabalho é positivo e o sistema vai perder energia. O sistema precisa de colocar energia para empurrar o êmbolo. Então, trabalho positivo, o sistema está perdendo energia. Se o trabalho for negativo, quer dizer que quem está do lado de fora que está empurrando o êmbolo. Então, a variação de volume vai ser negativo. O volume está diminuindo. Isso quer dizer que houve uma compressão. Quando acontece uma compressão, quem está empurrando o êmbolo é quem está do lado de fora. Então, a gente diz que o meio externo realiza trabalho sobre o sistema. Então, esse trabalho está jogando energia no sistema, esse movimento de êmbolo está jogando energia no sistema. Então, quando o trabalho é negativo, o sistema está ganhando energia. Quando o trabalho é igual a zero, quer dizer que não houve variação de volume. Quando não há variação de volume, eu tenho 3 possíveis nomes: transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Então agora a gente sabe que o volume diminuiu, então o trabalho é negativo, quer dizer que o sistema está recebendo uma energia que veio do lado de fora. Sabemos que não há troca de calor, porque é adiabático. Se o sistema recebe uma certa energia sob forma de trabalho e não perde essa energia sob forma de calor e nem recebe outra energia sob forma de calor, quer dizer que a energia que ele recebeu ficou contida nas moléculas do gás ali. Então, quer dizer que a energia interna das moléculas aumentou. As moléculas tinham um certo grau de vibração e, através do trabalho, recebeu uma energia e essa energia ficou contida no sistema, então aumentou a energia interna, aumentou a vibração das moléculas. Isso quer dizer que a variação de temperatura foi positiva, aumentou a temperatura, houve um aquecimento. Espero que tenham gostado do vídeo. Ajuda a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.